Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Verdão. Leila troca farpas com BAP após Flamengo reclamar do gramado. E também, quem pode chegar e quem deve deixar o Verdão. Com o fim da temporada, o Palmeiras começa a se preparar para 2026. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Palmeiras. Gente, ontem o Flamengo soltou uma nota oficial anunciando que protocolou uma proposta à CBF pelo fim do campo sintético e pela padronização dos gramados. Abre aspas. O Flamengo entende que os gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento. Nas principais ligas europeias, esse tipo de superfície é proibido e também não é utilizado nas principais ligas sul-americanas, como na Argentina, Uruguai e Colômbia. Não há nenhum país que já tenha conquistado uma Copa do Mundo que aceite gramados de plástico, só o Brasil. Em levantamento realizado pelo clube, não foi identificado nenhum jogo de primeira divisão nessas ligas, na temporada 2025, disputado em gramado artificial. E é claro que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não deixou o assunto quieto e deu a opinião dela. Abre aspas. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news. Ufa! O que vocês acharam do posicionamento dos dois clubes, Garrafa e José Paes? Se tivessem ambos falando em benefício do futebol, acho que poderia dar uma discussão, mas cada um advoga em causa própria. A presidente Leila, ela fala do gramado do Maracanã, depois ela fala que o estádio do Palmeiras, ela recentemente disse que o Palmeiras não tem um estádio, que o estádio é da W Torre. O estádio do Palmeiras só é do Palmeiras quando tem jogo. Então, Zé, não são forças do futebol brasileiro que trabalham, mas contra o próprio futebol. Não há um acordo, não há um consenso, é cada um olhando só para o seu próprio umbigo. Mas olhando essas duas declarações aí, eu estou com a presidente Leila. Eu estou com ela. O gramado do Maracanã, recentemente, a gente viu como estava, um pasto muito ruim para a prática do futebol. E ela está corretíssima. O Palmeiras tem um estádio, o Flamengo não tem um estádio. Então o Palmeiras pode fazer o que bem quiser se seguir as regras da FIFA. A FIFA permite gramado sintético. Se a FIFA não usa, se outros clubes em grandes ligas não usam, aí é uma outra questão. Esse gramado que tem lá no Allianz Parque é aprovado pela FIFA. Eu prefiro um gramado sintético do que um todo esburacado, do que um que parece um pasto, uma lama. Então, assim, a gente tem que analisar com muita calma isso que disse o presidente BAP. Ele toda hora vem para querer cutucar o Palmeiras. Mas é isso que eu estou falando. Eu não estou querendo entrar então, assim, nessa questão, não. Acho que a Leila foi muito bem na resposta que ela deu ao presidente do Flamengo. Enfim, e o presidente Samir Chaud também já disse ontem que esse é um assunto para ser conversado um pouco mais à frente. E aí sim tomar uma definição. Bom, amanhã tem... Minha gente, vamos falar do Palmeiras agora? Porque agora o mercado do Palmeiras, temporada acabou, né? Uma temporada um pouco frustrante aí para os palmeirenses, mas o mercado está aquecendo. E Danilo Lavieri chega no de primeira agora trazendo quentinhas, hein? Palmeiras está atrás de jogador, é isso mesmo. Chega aí, Danilo. O Palmeiras conversou com o volante Fabinho, ex-Liverpool, seleção brasileira, convocado recentemente pelo Carlo Ancelotti e que está no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Mas a decisão foi não apresentar uma proposta, pelo menos por enquanto. E por quê? Porque o Palmeiras entendeu que o plano de carreira do Fabinho e o que o Palmeiras pode oferecer é diferente. Não foram dados mais detalhes. É legal a gente lembrar que o Palmeiras considera que o meio de campo, a camisa 5, é um dos setores, né, uma das funções que o Palmeiras precisa atacar nesse mercado. Como a gente já falou mais de uma vez, eu, o PVC, o Latif, todo mundo aqui na programação do UOL, o Palmeiras entende que é um ano de retoques e não de reformulação. O Palmeiras já gastou bastante dinheiro em 2025 e para 2026 vai ao mercado para buscar peças pontuais. Uma delas será esse camisa 5, mas pelo menos por enquanto este camisa 5 não será Fabinho.
Então, Danilo Lavieri trazendo para a gente informações, né, sobre o interesse do Palmeiras no Fabinho, né, mas tá complicada a situação, ele vai trazendo mais novidades para a gente assim que ele tiver. Um jogador já experiente, né, de 32 anos, um volante, hoje está no futebol da Arábia Saudita, mas teve uma passagem aí importante pelo Liverpool, convocado para a seleção brasileira também pelo próprio Ancelotti, no lugar do Casimiro. Flávio Latifi chega com a gente para trazer mais informações. Latifi, muito boa tarde, Danilo trazendo aí, né, detalhando esse contato do Palmeiras com o Fabinho, complicado nesse momento, mas é um nome que faria sentido, né, um nome de experiência nesse momento em que o Palmeiras busca um jogador com um pouco mais de cancha, né, já que montou um elenco mais jovem neste ano e que também precisa reforçar esse meio de campo. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Lu, Mussete, Samir, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Palmeiras, como a gente vem noticiado nos últimos dias, pretende fazer um mercado de jogadores mais experientes, né? O Abel, depois da derrota na final da Copa Libertadores, ele coloca como um dos pontos para a derrota a falta de experiência desse elenco. Então, como o Palmeiras projeta esse 2026? Manter a maior parte dos jogadores que chegaram com os 700 milhões gasto e alguns retoques, como o próprio Danilo falou no vídeo dele. São 4 posições que o Palmeiras busca no mercado para 2026. Um zagueiro, um volante, um meio atacante e um centroavante. O sistema defensivo do Palmeiras apresentou dificuldades nessa temporada, terminou o ano com a 3ª pior média de gols sofridos da era Abel, e apesar do Bruno Fux ser comprado em definitivo, isso deve se oficializar nos próximos dias, o Palmeiras vê que o Mikael, que chegou, não conseguiu se firmar e vai atrás de um zagueiro que também possa formar essa dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Lembrando que o Murilo passou por problemas físicos esse ano e não conseguiu ser o mesmo zagueiro que foi nesse início da passagem dele pelo Palmeiras. Já na posição de primeiro volante, fica a questão entre os 2 jogadores que estão no elenco, né? O Emiliano Martínez e o Aníbal Moreno. Ambos tiveram questões nessa temporada. O Aníbal era o pilar do time, só que no ano passado o Palmeiras entendeu que no segundo semestre ele tinha uma queda de rendimento, o que voltou a acontecer nessa temporada, e o Palmeiras jogou a final da Libertadores sem um primeiro volante, né? O Andreas era o único meio-campista de ofício. Então, Aníbal e Emi têm futuro complicado no Palmeiras, porque esses 2 jogadores não conseguiram se firmar, e o Emi tem chance de seguir porque chegou depois, né? O Aníbal ficou muito marcado pela expulsão no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, que custou bastante para o Palmeiras e o clube acabou sendo eliminado. Como meio atacante, o Palmeiras sonha com o João Arias, a gente trouxe essa informação com o Guilherme Xavier no início da semana, e o clube também quer um centroavante, já que Luigi e Bruno Rodrigues não conseguiram mostrar serviço quando precisaram, e o Palmeiras vai ter o retorno de Paulinho, que é uma ajuda muito grande, mas ainda falta um camisa 9 para concorrer com Flaco Lopes e Vitor Roque, que têm sido convocados, ambos, né, têm sido convocados pelas suas seleções e desfalcaram o Palmeiras nessa temporada. Latifi, você deu um belo panorama para a gente aqui, só para eu ver se eu não me perdi, hein? Se a gente olhar, busca os 4 reforços que você colocou, né? Zagueiro, volante, um meio atacante e um centroavante. Murilo está nesse momento, né, um pouco irregular, o Fux vai ser comprado. E Mikael, tendência a sair, é isso? Isso, Lu. O Mikael, ele custou 5 milhões de dólares, não foi barato. Só que ele não caiu nas graças da torcida e as chances que ele teve para demonstrar em campo também não agradou. É óbvio que é uma movimentação delicada, porque ele acabou de chegar e o Palmeiras investiu alto, mas por ter essa deficiência na zaga, que é perceptível, né, pelos números, o Palmeiras vai atrás de alguém que possa chegar e seja importante no sistema defensivo para jogar ao lado do Gustavo Gomes ou até numa linha de 3 zagueiros. É isso aí, né? Então, essa informação é importante que o Palmeiras, né, tá avaliando essas contratações dessa temporada para pensar quem vai atrás de quem ou não. E é por isso que a gente tem que entender qual foi a análise do Palmeiras das contratações dessa temporada e a análise também do nosso time aqui do All Sport. Vamos ver o raio-x das contratações do Palmeiras em 2025? Foram várias contratações, inclusive o Paulinho nem está nessa lista, porque o Paulinho se machucou, né? Então a gente considerou um caso à parte. Mas quem se firmou, dá para colocar aí que deu certo. Vitor Roque, né? Tanto que entrou na seleção do Campeonato Brasileiro, foi um investimento altíssimo, mas entrou na seleção do Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, na hora que o Everton saiu, deu conta do recado. Andréas Pereira também foi importante nesse meio de campo. Fux e o Lucas Evangelista, que estava jogando muito até se machucar.
com quem o Palmeiras tem calma. Assim, então vamos esperar um pouco mais, vamos dar um tempinho em 2026 para ver o que vai rolar. O Kelvin, Jefté, o Sousa e o Facundo Torres. Agora, quem deve deixar o clube, quem não correspondeu, M. Martínez e o Mikael, como muito bem o Latifi explicou agora. Ô, Mussetti, é importante fazer uma análise de quem deu certo, quem não deu, e olhando por isso aqui, dá para pensar qual foi a assertividade do Palmeiras no mercado. Porque a gente falou tanto do Flamengo, né, que acertou muito nas contratações, trouxe jogadores prontos que chegaram, já deram conta do recado, já nem precisaram de adaptação. No Palmeiras, até por ser um perfil diferente, jogadores mais jovens, para render um pouco mais a longo prazo, não foi exatamente assim. Você diria que o Palmeiras acertou, não acertou? Acertou mais ou menos nas contratações desse ano? Acho que o mais ou menos é uma boa resposta, Lu, porque é muito difícil a gente cravar que o Palmeiras errou pelos meses em que esses jogadores estão aqui. Eu acho que tem um exemplo muito claro no elenco do Palmeiras, que é o Flaco Lopes, que muita gente contestava o investimento e o Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina e teve momentos aí da temporada que eram os melhores jogadores do futebol brasileiro. O Jefté, o Sousa, o Facundo Torres deram demonstrações, mesmo na reta final do Campeonato Brasileiro, que eles podem ser úteis. Existem outras negociações que são mais difíceis de entender. Para mim, o Mikael é uma loucura. Eu, assim, juro de verdade, assim, não quero desrespeitar o Mikael. Assistindo na TV, eu já tinha essa percepção. Em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, parecia que o Mikael era um estranho no jogo do Palmeiras. O Palmeiras é um time mesmo com reservas, com jogadores técnicos, que sabem o que estão fazendo, assim. E o Mikael parecia um cara que estava escalado errado, assim. Ele não tem condição. Ele jogou na linha de 4 e foi mal, o Abel mexeu pro segundo tempo, ele foi mal, todo mundo driblava o Mikael, assim, era uma presa fácil pro Santos, que teve problemas e brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Então, 5 milhões de dólares no Mikael, eu contesto muito quem aprovou, seja Abel, Scout, essa negociação não faz sentido. As demais, eu entendo que ali tem jogadores que a gente precisa ter calma, e esses jogadores com calma podem vingar. Talvez no ano que vem seja falando que a gente foi precipitado na avaliação. O Flamengo já contratou jogadores que têm menos dúvidas. Claro que o Jorginho ia dar certo, que o Saúl, teoricamente, ia dar certo. O Royal, a gente tem dúvidas, né? Mas como a gente ia apontar que o Samuel Lino não desse certo? Investimentos altos, jogadores que eram titulares ou frequentemente titulares na Europa. É muito mais simples. O Danilo, como é que o Danilo não ia dar certo? O Palmeiras investiu não só para esse ano. Então acho que a gente precisa de um pouco de cautela, esperar a próxima temporada. O único jogador que eu cravo aqui que o Palmeiras errou e eu não consigo entender é o Mikael, porque para mim é assustadora a contratação dele por esse valor. E olha que o Abel insistiu nele, né? Precisava de um zagueiro canhoto e tal. Tinha o Benedetti, né? Mas muito jovem ainda. Latifi chamou. Não, eu só queria complementar o que o Mussetti falou dessa arte que a gente está mostrando, né? Dos que devem sair. O Emiliano Martínez, como o Abel falou, a gente pode colocar um asterisco na situação dele. Por quê? O Palmeiras ele vai ouvir propostas pelo M e pelo Aníbal, porque se receber propostas positivas por um dos dois, vai acabar fazendo negócio. O Palmeiras contratou o M por 44 milhões de reais, então não é um jogador fácil de negociar. E como ele tem menos tempo de casa do que o Aníbal, existe a possibilidade dele sobreviver, né, entre aspas, para a próxima temporada. E o Aníbal, que já está há 2 temporadas e mostrou em 2 temporadas que não consegue ter o mesmo rendimento no segundo semestre, ele pode acabar deixando o clube. Até porque, como eu falei, o Aníbal ele ficou muito marcado pela expulsão, que foi perdoada, o elenco perdoou, a comissão técnica também, ele teve um crescimento depois daquele jogo, mas a reta final foi lamentável, uma queda física bem clara para quem acompanhava os jogos do Palmeiras. Então, o M eu acho que a gente pode tratar como mais uma questão que o mercado vai dizer. Agora o Mikael é bem difícil imaginar que ele siga no Palmeiras para 2026. E ainda falando dos volantes, né, Latifi, o Aníbal já tinha renovado o contrato em janeiro, aí teve uma queda de rendimento nesse ano. Teve o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, que ele foi expulso, acabou ficando bem marcado por isso. Depois até melhorou, mas ainda assim, né, ficou com essa pecha. E o Emi, né, como você já colocou, acabou sendo taxado ali de vilão depois daquele 3-0 da LDU. Claro, né, o Palmeiras conseguiu reverter, então isso amenizou um pouco, mas acabou que no fim das contas a análise sobre esses jogadores não ficou positiva ao fim da temporada. Samir, o Palmeiras poderia ter sido mais, não assertivo, mas certeiro nas contratações? O Mikael, aliás, o gol do título paulista foi em cima dele, do Yuri, né? Eu comecei a observar que o Mikael, né, o que o Lucas falou do Mikael, eu comecei a observar nesses confrontos contra o Corinthians. Eu pensei, esse zagueiro do Palmeiras é meio durão, né? Enfim, realmente é um zagueiro que... eu não vou falar que é difícil de acreditar que o Palmeiras fez esse tipo de contratação, porque o Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares no Félix Torres, apesar de ser um jogador de seleção equatoriana. Mas, enfim... Mas um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Então, assim, foi um erro grotesco. O que eu achei interessante que o Latifi falou, que o Palmeiras vai tentar trazer mais experiência, né? E essas contratações
né, que você até perguntou se o Palmeiras deveria ter acertado mais, enfim, são jogadores mais jovens, né? Podem dar certo na próxima temporada ainda. Caso do Sousa, enfim, outras contratações que o Palmeiras realizou, quem sabe em 2026 eles venham emplacar. Mas o fato do Palmeiras buscar jogadores mais experientes, claro que não precisa buscar, tem que ter sempre a moderação, né, em tudo, não vai trazer vários jogadores veteranos, porque você vai envelhecer o time. Mas o John Arias é uma baita contratação e o Fabinho também, que fez a consulta, mas não abriu negociação, é um jogador interessante. Eu acho que o caminho é esse, para trazer mais experiência, né? Tem o Andrés Pereira ali também, que já tem experiência no meio campo, mas eu acho que é o caminho certo que o Palmeiras vai tá pelo menos planejando, né? Colocar mais experiência com qualidade, não é só experiência. O John Arias é experiência e qualidade. Acho que seria uma baita contratação do Palmeiras e ajudaria a emplacar, talvez, essas contratações, né, que ainda não deram certas, entre aspas, né, no Palmeiras. Pois é, John Arias, né, um jogador aí muito valorizado, que no ano passado no ano passado, já tô em 2026 já, viu, Salve? Nesse ano de 2025 fez um baita Mundial de Clubes pelo Fluminense, vinha sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada, né, foi vendido para o futebol inglês, para o Wolverhampton, o time lá está numa má fase, ele não se adaptou tão rapidamente, aí criou-se aquela brecha. Será que dá para trazer ele de volta para o futebol brasileiro? Latifi, você trouxe essa informação no All Sport, a gente repercutiu aqui ontem, mas com você aqui quero mais detalhes. É um sonho viável, possível? Um jogador que pela idade hoje em dia está no auge, 28 anos completou agora. Pois é, Lu, o John Arias é um sonho antigo, né, da presidente Leila Pereira. Na época que ele estava indefinido sobre a permanência no Fluminense, o Palmeiras até entrou em contato com o presidente do Flu, né, o Bittencourt, para entender se existia a possibilidade de negócio. E aí o Fluminense respondeu que no Brasil seria impossível vender o Arias, que ele só deixaria o Fluminense para a Europa. O que joga a favor do Palmeiras é essa situação que você falou do Wolverhampton, viu, Lu? São 2 pontos conquistados em 15 rodadas. É alarmante o problema do clube inglês. E o clube inglês não quer perder o investimento que fez, né? Mais de 20 milhões de euros para contratar o Arias e ia querer resgatar esse investimento. E o Arias aqui no Brasil, ele tem mercado, né? A impressão que ele deixou é muito positiva e ele se encaixa perfeitamente no que o Abel falou da necessidade de experiência, né? Um jogador que foi campeão com o Fluminense na Libertadores, que foi no Mundial um dos destaques da equipe, então cairia como uma luva para o Palmeiras ter o John Arias no meio campo. Lembrando que é uma posição que no Palmeiras teve uma dificuldade essa temporada, né? O Facundo não conseguiu se firmar, o Maurício começou bem, não conseguiu se firmar, o Veiga, que deveria ser o titular absoluto da posição, terminou o ano em baixa. Então, ter o John Arias seria algo muito positivo na visão da comissão técnica do Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras não vai fazer um mercado absurdo como fez no ano passado, como eu tenho noticiado, Danilo, PVC. A ideia é manter a maior parte desses jogadores que chegaram. O Palmeiras entende que esses 700 milhões investidos foi um investimento para o ano passado e para os próximos anos. Então, não dá para imaginar o Palmeiras fazendo um mercado vasto. Então, quem chegar vão ser jogadores pensados no detalhe, porque a grana está mais curta na próxima temporada. O clube inglês não quer perder o investimento, mas vai perder. Você vai pagar 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos, você já perdeu, não tem como. E se o Palmeiras quiser contratar o Arias, vai ter que entender também que se... vou pagar 20 milhões de euros, para trazer o Arias e resolver o meu problema ali de meio e ataque, que é uma boa ligação entre meio e ataque, é um baita de um jogador para o futebol brasileiro. Para mim, não é jogador para o futebol europeu. Você paga 20 milhões de euros por um jogador de 27 anos, você já tem que admitir que você perdeu. E se o Palmeiras Você está apostando na questão esportiva, né? No resultado esportivo. É o que o Palmeiras vai ter que avaliar. Vou trazer o Arias por 20 milhões de euros, é só o retorno técnico, esquece. Tem uma mensagem aqui no... Depois de fechar 2025 sem títulos, o Palmeiras agora pensa exclusivamente na próxima temporada e tem decisões a tomar sobre o elenco de 2026. O GE traz os principais pontos a serem resolvidos na academia de futebol. Abel Ferreira. O técnico já comunicou mais de uma vez que irá permanecer, mas ainda não assinou seu novo contrato. Isto é o que resta, já que o vínculo com o Verdão termina em dezembro deste ano. As partes acertaram que o novo acordo, até o fim de 2027, não terá multa rescisória para nenhum dos lados. Pelas declarações do técnico e as negociações avançadas,
O clube não teme ficar sem o comandante e monta todo o planejamento de 2026 com a participação dele. Marcelo Lomba. Há uma decisão que precisa ser tomada rapidamente em relação ao atual elenco, a manutenção de Marcelo Lomba. O goleiro de 38 anos tem contrato até 31 de dezembro e futuro incerto. O clube ofereceu uma renovação e aguarda a resposta do jogador. Hoje, terceira opção na meta, atrás de Carlos Miguel e Everton, que se recupera de lesão. O camisa 21, titular do Gol palmeirense até sofrer uma lesão na mão direita, teve seu nome citado como alvo de clubes da Série A. O Palmeiras, porém, não foi contatado oficialmente e, a princípio, sinalizou que deseja manter os principais líderes de seu elenco, como Everton. Bruno Fux. O zagueiro está emprestado até o fim do ano e o clube agora trabalha por sua permanência. Há uma cláusula de opção de compra no contrato firmado com o Atlético Mineiro, que deve ser acionada nos próximos dias. Assim, o camisa 3 assinará contrato de longa duração com o Verdão. Contratações. A diretoria Alviverde agora irá intensificar suas conversas por reforços. Outra pauta em aberto na academia de futebol. Depois de contratar 12 jogadores e investir quase 700 milhões ao longo de 2025, o Palmeiras deve ser mais pontual nesta janela. O clube ainda não tem nomes engatilhados. O que é praticamente certo é que os jogadores emprestados não devem fazer parte do grupo para o próximo ano. Caio Paulista, cedido ao Atlético Mineiro, e Vitinho, emprestado ao Novo Horizontino, voltam no dia 31 de dezembro e, a princípio, devem buscar novas equipes.